Meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Que alegria estarmos pela manhã na casa do Senhor. Hoje daremos prosseguimento à nossa preparação, para a AGE, para a eleição de oficiais. Nós já falamos sobre a importância da eleição para essa liderança. Falamos sobre o presbiterato, hoje então nós falaremos sobre o diaconato, considerando que nós elegeremos também diáconos, a mandatos a vencer, e também colocaremos outros diáconos também, para que possam compor o quadro de diáconos, a fim de atender a necessidade da igreja. Bom, nós vamos começar abrindo a palavra de Deus em Atos capítulo 6, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Atos 6, do 1 ao 7. Vamos ler de forma responsiva. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Vamos ler todos juntos o 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ok. Meus irmãos, nós cremos que o Senhor Jesus, depois de ressuscitar e depois de caminhar, reunir novamente os seus discípulos, ascendeu ao céu. Foi ao céu, está à direita do Pai. Mas Ele não nos deixou órfãos. O que Ele fez? Nos mandou o Consolador. E, meus irmãos, a igreja crescia. A igreja se multiplicava. Havia a necessidade, então, dos apóstolos organizarem esse grupo, esta igreja. E depois, posteriormente, como lemos, organizar esse grupo, organizar grupos dentro desse grupo. Dentre esses grupos está o grupo de diáconos. A necessidade da diaconia. Eu quero que você abra a Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 7. Alguém pode ler, por favor? Romanos 12, 7. Vamos só um minutinho, Rui, para o microfone chegar em você, para o pessoal que está acompanhando poder ouvir. O Rui aí, Pedro. Ser ministério, dedique-nos ao ministério ou a que ensina, emerge-se no faz o bom. Ok, Rui, obrigado. Se ministério, dedique-se ao ministério. O Espírito Santo concedeu dons à igreja. Entre esses dons, o dom de ministério. Então, se ministério, dedique-se ao ministério. O ministério aqui, meus irmãos, não é a palavra como a gente entende. Em algumas igrejas, quando diz ministério, a pessoa entende automaticamente como pastorado. Não é.
Se serviço, dedique-se ao serviço. Ministério aqui é serviço. Se recebeu o dom de prestar auxílio, de prestar serviço, então, serviço. E diácono significa servo, garçom, agente, auxiliar, ajudante. E por isso algumas pessoas têm entendido que a necessidade de colocar serviço ou de destacar mais serviço do que ministério, porque essa palavra ministério ficou muito banalizada. Hoje tudo é ministério, já notaram? Hoje tem ministério de dança, hoje tem ministério da palma, tem ministério de tudo quanto é coisa. Tem ministério de teatro, tudo virou ministério e nada virou serviço. Sim, Judite? Pode? O louvor não é um ministério. Não. O louvor é uma equipe de louvor. A ideia do louvor, Judite, é que a igreja adora ao Senhor. O grupo de louvor só auxilia a igreja nessa adoração coletiva. Por isso que não faz sentido a gente chamar alguém para cantar uma música aqui na frente sozinho. Entende? Vamos chamar alguém aqui que vai cantar uma música aqui que ninguém conhece. Então nós vamos assistir alguém adorando, seria isso? A ideia não é essa, a ideia é de que é coletivo. Ok? Então a equipe de louvor auxilia a igreja nesse serviço de adoração. Não é um serviço de adoração da equipe. Ok? Uhum. Porque teve gente que se converteu por ouvir a igreja cantar. Uhum. Pode ver que o louvor na igreja tem que ser sob oração, porque senão não vai. Eu entendo, Judite. Simplesmente apresentar lá na frente, não faz. Eu entendo que essa é uma área muito sensível, principalmente para nós brasileiros que somos muito, como é que eu posso dizer, sensíveis. A gente escuta uma música, seja ela com uma letra ou não, e a gente arrepia com facilidade. Então nós somos muito emotivos, sensíveis, e mexer nisso talvez seja mais difícil para as pessoas, mas é preciso deixar isso de lado e fazer uma leitura a partir da Escritura. Por exemplo, pessoas se converteram quando ouviram um louvor. A Bíblia, a pregação da palavra, é que vai conduzir, é o meio ordinário para a conversão das pessoas. Essa pessoa, o louvor pode ter sido aquilo que chamou atenção para a exposição da palavra, mas o louvor ele não vai conter tudo que a pessoa precisa. Mas enfim, o que quero deixar claro aqui é que esse é um assunto que a gente precisa para um outro momento. Mas ministério é serviço. Hoje banalizou-se demais a ideia de ministério. Existe ministério de todas as coisas e serviço muito menos do que aquilo que deveria existir. Então, diácono significa servo, garçom, agente. E o dom de serviço, meus irmãos, é a capacidade especial que Deus dá para certos membros do corpo de Cristo, para servir esse corpo, para fazer a obra de Deus, para fazer uso dos meios disponíveis para satisfazer as necessidades que vão surgindo. Então Deus dá esse dom a certos membros, para que esses membros sirvam esse corpo e saneiem e resolvam as necessidades que vão surgindo ao longo dessa caminhada, fazendo com que os objetivos sejam alcançados. A igreja, no texto em que lemos, meus irmãos, a igreja vinha crescendo de uma maneira maravilhosa. A igreja crescia, avançava e surge um impasse. Olha, as nossas viúvas estão sendo esquecidas na distribuição. E agora? Como é que faz? A igreja crescia e havia uma demanda, uma reclamação. Gente estava sendo esquecido. Qual a solução para o problema?
Os 12 apóstolos reconheceram que era muito pesado o fardo deles. Ter que instruir, dar o testemunho daquilo que aprenderam com o Senhor. Lembre-se que apóstolo, e por isso não cremos na existência de apóstolos hoje, apóstolo era aquele que ele testemunhava aquilo que viu do próprio Senhor. A doutrina dos apóstolos era aquilo que Cristo havia ensinado, seria a Bíblia falada, instruída, falada pelos próprios apóstolos. Então, deixar de dedicar-se a isso era abandonar aquilo, o seu próprio chamado. Mas haviam demandas além da exposição do ensino do Senhor Jesus. Então, o que eles fizeram? Eles decidiram nomear, eleger pessoas para exercer esse serviço de assistência. Mas é preciso considerar que isso não torna os diáconos inferiores aos presbíteros, por assim dizer. Não faz com que os eleitos diáconos nesse texto fossem menos importantes do que os apóstolos. Não é como na empresa onde, olha, esse aqui é superior, esse aqui é fundamental, o outro é reduzido a subclasse. Não, não é isso. Ambos os trabalhos são igualmente espirituais. Igualmente espirituais, igualmente para a edificação do corpo. Não havendo, portanto, meus irmãos, que considerar o diaconato ou esse serviço prestado como um subserviço, como algo inferior, como algo sem importância. E o que eles fizeram aqui nesse texto em que lemos? Elegeram 7 homens, instalaram esses homens mediante a imposição de mãos, demonstrando que agora eles estavam revestidos de autoridade. Alguém pode ler, por favor, o versículo 2 do capítulo 6 que lemos? Ok, como é que funciona esse processo para a instituição dos diáconos? Convocação, primeiro, são convocados. Segundo, a orientação, versículo 3. Pode ler, Vanusa, por favor? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Ok, obrigado. Há uma convocação. Vamos eleger diáconos. A convocação é feita. Agora a instrução. Com base em que acontecerá essa eleição? Esses homens precisam ser cheios do Espírito. Considere isso. Esse trabalho não é menos importante. É um trabalho igualmente espiritual. Porque senão não estaria aí. Escolhei homens cheios do Espírito. Estaria assim, escolham homens de no mínimo 1,90 m, que pesem 140 quilos e que consigam carregar 5 bancos da igreja nas costas. É um trabalho espiritual, embora envolva o braçal também. Ok, gente? É um trabalho espiritual. Há a eleição, a convocação, a orientação. Olha, nós vamos votar assim, deveremos votar desse jeito. E a eleição, versículo 5. Pode ler, Vanusa, por favor. 5. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Ok. Isso. Então houve convocação, orientação, eleição, e está faltando o que aqui, gente? Segundo o que a gente viu nas outras aulas. Ordenação, não é verdade? Vamos então ao versículo 6, por favor, Vanusa. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Ok. Ordenação e instalação. Conseguem ver similaridade entre esse processo de Atos 6 e esse processo de IPB 2023? Conseguem perceber similaridade? Convocação, fomos convocados. Orientados, estamos sendo orientados ainda, estamos no processo de orientação. No dia 26 nós teremos a eleição e posteriormente a ordenação
a ser agendada após os eleitos serem ouvidos pelo conselho. Então é preciso considerar que todo esse processo, ele é um processo espiritual. O Espírito Santo conduzia tudo isso. Não é meramente uma convocação, não é meramente uma orientação qualquer. Não é uma eleição que a gente vai escolher quem a gente gosta, ou um familiar, ou aquele amigo que me é próximo. Eu vou votar de acordo com a orientação. Isso é fundamental para compreendermos a seriedade do diaconato. Não é algo que deve ser feito de qualquer jeito, eleger qualquer pessoa ou escolher pessoas segundo os nossos critérios, mas de acordo com a orientação, nós elegeremos homens cheios do Espírito Santo. Ok, irmãos? Nós podemos pensar, meus irmãos, a necessidade daquele momento, a necessidade das viúvas. Havia necessidade de atendê-las. E de onde vinham os recursos? Das contribuições. Vendiam as suas propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos. E quem administraria então esses recursos para atender as viúvas? Os diáconos. Os diáconos trabalhariam na distribuição. Com qual propósito? Ao distribuir e atender aquela demanda, qual seria de imediato o resultado daquilo? Lembre-se, estava tendo murmuração, certo? Ao atender as viúvas, qual seria de imediato o problema resolvido? Não haveria murmuração. Não havendo murmuração, haveria o que no corpo? Unidade. Está vendo como o trabalho do diácono é imprescindível para a igreja? Eles mantiveram, restauraram a unidade da igreja. O trabalho, o efeito do trabalho dos diáconos nesse texto e em toda a igreja, se feito de forma bíblica, é manter a unidade da igreja, contribuir para o crescimento da igreja, é prestar um serviço a Deus e ao corpo de Cristo. A Deus, porque foi quem lhe deu o dom de servir, o dom para o serviço, e a igreja, que usufrui dos benefícios desse trabalho. A igreja cresce, a obra de benevolência alcança a todos, porque há pessoas que não manifestam sua necessidade. O diácono precisa ser alguém que vai enxergar e fazer o seu trabalho. Mas o que esse diácono deve ter? Ele deve ter boa reputação. Ele não deve ter alguém que deve ser alguém que se envolve em escândalos. Alguém digno de repreensão pública, porque ele age com imoralidade, com desonestidade. O diácono, então, deve ter boa reputação. Não pode ser alguém digno de ser repreendido publicamente. Não pode ser alguém que vive a ser conhecido ou anda se falando por aí que o diácono não paga ninguém, que o diácono é preguiçoso, que o diácono não trabalha, que o diácono é difamador, que o diácono é espancador da sua esposa. Então, ele deve ter boa reputação. Dá para imaginar um diácono fofoqueiro? Se ele tem que ter boa reputação? Ele vai contribuir para a unidade do corpo ou para tirar essa unidade? Diga, Vanusa. Também não poderia ser mulher, né? Exato. Mas se era uma função mais de auxiliar, de ajudar, por que não? Ela não é só uma função de auxiliar, porque a função de auxiliar e de ajudar, todo membro tem função de auxiliar e ajudar o corpo? Sim. Sim. Nesse corpo, cada membro não tem sua função? Então é mais do que auxiliar de forma geral. Concorda comigo? É mais do que fazer aquilo que todo mundo deve fazer. Então não é fazer o que todo mundo deve fazer, porque se é simplesmente auxiliar e fazer aquilo que todo mundo deve fazer, não haveria necessidade de se ordenar, de se instituir o diaconato. Entende? Então é além. Então, dentro desse grupo que vai além do corpo, dentro do corpo todo, há um grupo separado, certo? Nós não temos nenhuma mulher sendo ordenada. Não temos nenhuma instituição. Nada colocando a mulher aqui na instituição. Entende?
E a gente entende que a Bíblia ela é perfeita, correto? Completa, correto? Por que ela não colocaria? Se poderia colocar. Ok? Então a Bíblia ela é a palavra de Deus perfeita. Ela não é restrita a um tempo. Ela alcança tudo. Então no texto da instituição, nós não temos mulher sendo instituída diácono, diaconisa. Entende? Então nós compreendemos pela Escritura que não há a função de mulher sendo ordenada diaconisa na Escritura, na palavra de Deus. Ok? Então precisa ser boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio. E aqui a gente tem um outro ponto do Vanusa. É um trabalho espiritual, Deus deu o dom, certo? Deus deixaria alguma mulher de fora aqui se Ele deu o dom? Ok? Então, cheio do Espírito Santo, é um trabalho espiritual. Ele deve ser alguém que, primeiro, deve ter uma conversão sincera. Não deve ser alguém, um falso crente. Não deve ser alguém que finge uma conversão. Deve ter uma transformação de vida. Em que sentido? De tal forma que a sua conversão se torne perceptível a toda a comunidade. De tal forma que o seu crescimento em santidade seja percebido. Ele deve ser cheio do Espírito Santo. Ele deve ter uma conversão evidente. Ele deve ter o fruto do Espírito Santo sendo manifestado, expresso em sua vida. Ok, irmãos? Então, diácono não pode ser alguém que chegou na igreja ontem, que não tem ainda manifestado o fruto de conversão, que ainda não é cheio do Espírito Santo, que ainda não submete todas as suas áreas da vida ao Senhor. Ele precisa ser um servo de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele precisa ser também cheio de sabedoria. Sabedoria que não está necessariamente ligada à idade, porque senão deveria eleger somente diáconos idosos, porque se tem alguém que teria sabedoria, seria esse. Não é essa a sabedoria. Mas a sabedoria que advém da própria conversão, do fato de ser cheio do Espírito. Sabedoria que advém da Escritura. E pense, ele vai lidar com pessoas, com problemas. Ele precisa ser alguém que será conduzido pela Escritura para que possa resolver esses problemas. Com sabedoria, com temor ao Senhor, com amor ao próximo. Ok, irmãos? Até aqui tranquilo? Amém? Beleza. Essa sabedoria deve ser no aspecto espiritual e para além dele também. Ok? Não deve ser apenas espiritual. Deixa eu fazer uma análise espiritual aqui. Agora deixa eu fazer Não, você vai lidar com pessoas, com problemas. É preciso por isso ser cheio do Espírito, para ter tranquilidade, para resolver todos esses problemas e saber como lidar. Vamos à Bíblia novamente? Timóteo, capítulo 3, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Alguém pode ler para a gente, por favor? Só levantar a mão que o Pedro leva o microfone. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Continua, por favor. Até o 13, por favor, dona Aparecida. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa,
como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diácono, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Ok, obrigado. Meus irmãos, o versículo 8 do capítulo 3, Paulo vai ligar as exigências para o diaconato às mesmas qualificações necessárias para o presbítero. Ele vai dizer, semelhantemente, ou do mesmo jeito, da mesma forma, considerando também isso, os diáconos devem, estão ligados às mesmas qualificações, eles precisam apresentar certas qualificações. Então, num texto de Atos 6, nós vimos a instituição, agora nós veremos as qualificações. Lembrando que estamos naquela estrutura de Atos, estamos ainda na orientação. Qual a orientação para de Paulo? Olha, os presbíteros e os diáconos devem ser respeitáveis. Devem ser homens com temperamento. O que é isso? Homens temperados e não homens desequilibrados a ponto de serem desrespeitados. Devem ter uma postura que condiz com aquilo que ele vai fazer. Dá para imaginar, irmãos, que o diácono da igreja saiu no bloco das que não são, que sai toda quinta-feira no carnaval vestido de mulher? Você consegue imaginar isso? Dá para imaginar, pastor? Diácono saiu vestido de Xuxa no primeiro dia do carnaval. Dá para imaginar, Renan? Não condiz. Pode falar. Ô Pedro, microfone. Só fazer um comentário aqui, que na minha igreja lá em Itajubá, tinha um irmão da igreja, que foi eleito presbítero no caso, mas a vida inteira, todo campeonato de futebol que tinha na igreja, ele era o primeiro, o segundo, o terceiro e o último a arrumar confusão, ser expulso, e era o problemático da igreja, e ele foi eleito presbítero, e aí, depois de muito tempo na igreja, né, as pessoas sabiam do temperamento, mas porque não entenderam, né, e não buscaram. E tem um amigo até do Gustavo, né, da Bárbara, que ele é presbítero lá na minha igreja, e ele fala, continua sendo um problema. Conclusão, há 2 meses atrás, ele saiu, foi para outra igreja, e deixou um estrago de problema lá. Tá vendo? Eu já assisti partida de campeonato de futebol em que um presbítero estava jogando, e ele era o que mais batia, o que mais brigava. A gente quase pregava para o presbítero a fim de converter, né? Ele precisa ter uma postura, gente. A gente joga, e o problema não está no futebol, tá? O nosso futebol de segunda-feira comprova isso, né? Nosso futebol de segunda-feira a gente brinca, a gente machuca, mas a gente
A gente brinca, pega no pé dos meninos, ninguém faz gol na gente também, e às vezes a gente toma uns também. Ah, é uma peneira, boa. Então quem quiser ser presbítero e diácono, amanhã tem o futebol. Aí a igreja vai ter que ir para assistir, tá? Aí assim, os irmãos que já são presbíteros e diáconos vão e pode chegar mais duro, para a gente ver como é que os candidatos vão reagir. Dependendo, a gente já para o futebol e fala, irmão, então tem que ter postura, tem que ser respeitável. Porque tem hora que uns chegam mais duro que a gente vê que ele não está no espírito, ele está na carne, na canela mesmo da gente. Mas tudo bem. Enfim, irmãos, ele tem que ter uma postura. Ele pode ser alguém que brinca? O que vocês acham? Mas pode ser qualquer brincadeira? Não. Ele tem que ter uma postura. Tem que ter o senso de saber, peraí, não, quem eu sou? E não só pelo cargo, irmãos. É uma consequência daquilo que se entende para o qual foi chamado. Não, essa postura todo cristão deve ter, ainda mais eu. Entendem, irmãos? Não deve ser algo para maquiar, igual o político faz em campanha, sabe? Eles pegam tudo quanto é tipo de menino no colo, depois você não vê eles nem com o filho deles no colo. Eles estão em campanha. Então não deve ser algo para ser eleito, para ser enxergado. Não, é algo natural. É por isso que a eleição, ela só vai confirmar aquilo que já se viu nesse irmão, ao longo de todo esse tempo. Não é agora, agora vai ter eleição, deixa eu ver, vamos no futebol, igual nós brincamos aqui, né? Vamos ver quem está comportando. Não, não é algo para o momento. Deve ser algo da própria vida. Ok? Ele deve ser respeitável, ele deve ser de uma palavra só, não uma pessoa de dupla conversa, que na nossa frente diz uma coisa, mas depois diz outra. Alguém que diz, não, tá ok, tá tudo bem, depois sai disseminando murmuração, falando aquilo que não falou, dizendo aquilo que as pessoas não falaram. Deve ser uma pessoa de uma palavra só. O que disse aqui está pronto para confirmar em qualquer lugar. Ok? Ele deve ser também não inclinado a muito vinho, a embriaguez não deve fazer parte da sua vida, ele deve ser um servo zeloso, principalmente porque ele exerce liderança. Então ele deve considerar isso. Já imaginou? Vamos tomar só um cálice hoje à tarde, domingo à tarde? Beleza, tomamos um cálice, ninguém ficou embriagado aqui não, que bom, graças a Deus. Vamos aplaudir de pé porque ninguém ficou embriagado. Mas tem uma blitz ali no caminho, vindo para a igreja, e parou o pastor. E ele soprou o bafômetro, e ele, mesmo tendo tomado um cálicezinho, vai preso como? Embriagado, como bêbado. Aí já se foi embora a ideia de respeitável, já se foi a ideia de boa fama, já se foi a ideia de não dada muito vinho, porque na boca de todo mundo ele é alguém que bebe muito vinho. Então, assim, ele deve pensar não só no fato da sua imagem, mas ele deve pensar também a consequência que isso deve ter. Porque a gente vê pessoas, e eu respeito, irmãos, e a gente primeiro precisa ser muito sincero com a própria Bíblia. Eu não vou pegar textos e dizer que textos estão falando de suco de uva, quando os textos estão falando realmente de vinho. É preciso ser honesto com a própria Escritura, mas é preciso considerar o contexto em que nós estamos, e os riscos de uma escolha errada, e as consequências. Considerando o país que a gente vive, as leis que a gente tem, considerando que tantas pessoas, tantas famílias, ao menos aqui você conhece alguém que foi marcado pelo alcoolismo ou alguma família. Então é preciso ser responsável, não dada muito vinho. Ele não deve ser cobiçoso de sórdida ganância. Ele não deve ser alguém que visa levar vantagem, alguém que é mercenário, alguém que só foca no dinheiro. E aqui, um ponto muito importante. O diácono precisa ser um dizimista. Meus irmãos, o dízimo não está simplesmente ligado a trazer ou não trazer o dinheiro para a igreja. Está ligado ao coração. Uma pessoa que não contribui, ele está demonstrando o seu amor pelo dinheiro. Porque é a disposição de gratidão. A gente não lança para frente, a gente lança para trás. A gente não diz, vou lançar aqui para ganhar lá. Não, a gente diz, eu lanço aqui porque eu já ganhei lá. O Senhor já me deu, é expressão de gratidão. Então, aquele que foca, e por que estou tratando do dízimo? Exatamente nesse ponto. Porque ambos
tanto de sorte da ganância quanto aquele que não contribui tem um ponto em comum. Qual é o ponto em comum? O amor ao dinheiro. Então é necessário que ele seja dizimista. Ele precisa ser dizimista. Ok, irmãos? Até aqui alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? O versículo 9 do capítulo 3 de 1 Timóteo fala sobre conservando o ministério da consciência limpa. Mais importante de tudo, os diáconos devem ser homens de consciência cristã. Eles precisam ter compreensão do que estão fazendo e à luz de quê. Eles precisam ter compreensão de que eles têm consciência de verdades ocultas aos homens, mas reveladas a eles por meio da palavra de Deus. Ok? Tranquilo? Vamos avançar, estou preocupado com o nosso tempo. Eu mandei o estudo para o pastor, falei, pastor, não se preocupe, são 6 páginas, mas é só de estrutura. Vamos lá. O versículo 10, eles precisam ser experimentados. Aqui não está falando de um exame, tá, gente? Vamos fazer um exame aqui e ver se ele sabe. Não, não é somente isso. É um exame cuidadoso da sua conduta e do seu comprometimento com o seu ensino. É a conduta e o comprometimento dele com a palavra de Deus. Eles precisam ser também irrepreensíveis, sem pecado. Como assim? Sem escândalos. Eles não podem ser pessoas dignas de repreensão pública porque são escândalos, causaram um terrível escândalo. Isso já desqualifica de cara. Não pode ser alguém que vive a causar escândalo. Versículo 11. Alguém pode ler o versículo 11, por favor? Versículo 11. Que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, comperante e fiéis em tudo. Ok. Esse versículo vai falar quanto às mulheres. Aqui, Vanusa, algumas pessoas vão tentar introduzir aquela ideia de que as mulheres aqui são inseridas no diaconato, ou vão ser diaconisas. Bom, o texto da instituição está lá em Atos. Aqui a gente vai ver a estrutura, as qualificações. Aqui, alguns vão dizer, olha, aqui está falando então que quantas mulheres que podem ser diaconisas, elas precisam ser respeitáveis, elas precisam ter isso, ter aquilo e tal. Só que o texto está falando da mulher do diácono. Porque se a mulher pode ser diaconisa, não só esse versículo 11 deve ser para ela. Todo o texto deve ser para ela, inclusive o outro, que vai dizer que governe bem a sua casa. Aí entrou em contradição? O que vocês acham? Conseguem perceber a contradição? Vai entrar em contradição. Não pode ser um versículo, então só isso aqui vale para as diaconisas, não vale para os homens. Não, todo o texto está tratando de qualificações para os diáconos. Então quando entra a mulher aqui, não é que a mulher está sendo inserida ou dando possibilidade que a mulher seja ordenada diaconisa, mas mostrando que as mulheres dos diáconos, os diáconos que governem bem a sua casa, aqueles que têm sua esposa, as mulheres devem ser assim. Ok, irmãos? Senhor Adalmo, por favor. Na prática, a gente percebe que o serviço diaconal ele está ligado à assistência social, né? Muito diretamente. E o diácono, ao visitar uma família, uma coisa assim, é necessário que ele leve sua esposa, certo? Porque é ruim o homem sozinho visitar uma viúva, uma pessoa que vive sozinha, né? Ele indo sozinho, depois alguém questionar isso, né? Então, na prática, o diácono deve ser acompanhado com a sua esposa. E se ela for tagarela, é um problema, não é? Muito grande. Não é isso? Não estou falando isso que está escrito aqui não, né? Mas é uma realidade. Ok. E, senhor Adalmo, faz todo sentido quando a gente pensa que o diácono mexe em áreas muito sensíveis. Ele deve sondar pessoas quanto às suas necessidades. Imagina se
ele tem uma esposa que, ao invés de auxiliar, causa um grande problema contando para todo mundo. Já imaginou? Né? Irmãos, vamos lá, vamos avançar aqui. Diácono é serviço. Cristo, então, foi um diácono? O que os irmãos acham? Sim ou não? Ih, tem gente com silêncio aí, eu acho que vai no não, hein? Cristo foi um diácono ou não? Sim ou não? Olhem. Pastor, Cristo foi um diácono? Sim ou não? Vixe. Discorda, pastor Vitor? Cristo foi um diácono, sim ou não? Nasceu como um diácono, viveu como um diácono, morreu como um diácono, ressuscitou como um diácono. Exato. Não foi um diácono ordenado, não cumpriu aquela função institucional que a gente tem, mas ele exerceu o serviço. Ele prestou o serviço, Cristo foi um servo. Ok, gente? Vamos lá. Características de um diácono. Ele precisa ser participativo, ele precisa viver a comunidade, a realidade da igreja. Dá para imaginar um diácono que aparece na igreja uma vez no mês, gente? Eu fico vendo, quer ver? Vamos mostrar na prática. Senhor Adalmo, o senhor conhece todo mundo da igreja hoje? Não. Não conhece. Os irmãos mais velhos, que eu mais tenho notado, a Thalita em casa depois da pandemia, falou assim, mas tem um tanto de gente nova na igreja. Sim, Poliane? Eu queria fazer, assim, aproveitando esse contexto, uma pergunta. Primeiro, assim, às vezes coloca um número, né, que hoje tem que se votar para compor tudo. E se não tiver homens, assim, com todas essas características, que cumpra esses 5 ou 3, assim? Porque eu acho que às vezes a igreja vota para preencher os 5, mas não necessariamente eles têm a qualificação para isso. Eu acho, né? Assim, uma dúvida disso. E outra coisa, assim, igual eu tô falando, conhece todo mundo da igreja? Não. Será que a igreja, assim, no geral, não seria a liderança que teria que fazer essa, não sei se dizer, peneira, e trazer para a gente homens que tivessem essas, né, características, esses procedimentos? Porque, às vezes, um membro, assim, eu ainda sou um pouco mais antiga, mas e ainda assim não conheço nessa profundidade cada irmão. Tem gente mais nova ainda, que às vezes chega e, aquela pessoa ali, parece boazinho, tem que votar em 5, vota nela. Talvez a igreja não teria que trazer para a gente, nós observamos, nós analisamos, né, na conduta da pessoa, esses aqui eles exercem. Porque fala assim, né, cheios do Espírito Santo. Eu falo, gente, que sério, né? E às vezes a gente vota em qualquer pessoa porque tem que preencher uma vaga. Não teria que a igreja... Sim, e a igreja faz isso, e nós faremos isso. Nós apresentaremos para a igreja os irmãos que podem ser votados, podem receber os votos dentro dessas qualificações. Aquilo que, segundo o conselho avaliou, irmãos que, dentro dos requisitos, têm a condição de receberem votos. Mas isso seria no dia da eleição? Os nomes para serem apresentados? Tipo assim, não teria que, às vezes, já colocar a igreja, né, apresentar, esses irmãos, até para você orar por ele, sei lá, assim, né, pedir uma direção. Porque no dia parece que fica tão... A gente pode passar esses nomes antes, não poderia, pastor? Contudo, a gente corre o risco de ainda chegar no dia da eleição e não ter a pessoa aqui que poderia ser votada e não está presente porque viajou. Ou porque não quer ser votado e, para não ser constrangida, não quis vir. Então, ele não vai poder receber voto. Há exceções, por exemplo, a pessoa está trabalhando nesse dia, mas ele previamente será consultado e ele, aceitando receber voto, será comunicado à Assembleia. Irmãos, o irmão fulano não está aqui, mas ele tem condição de receber voto e ele aceita participar da eleição. Ele não está por causa de trabalho, ok. Mas a pessoa saiu porque está muito calor nesse domingo de manhã e foi pegar uma cachoeira. Pô, já não serve para ser diácono, no caso aqui do nosso tema de hoje, né? Ele deixou a escala de lado, tratou outros compromissos. Mas a igreja, o conselho fará isso. Analisará os irmãos, os candidatos, aqueles que podem receber votos, e então apresentará para a igreja. Correto? Sim. Sim. Não necessariamente você é obrigado a colocar os 5. Se você chegar à conclusão de que, olha, eu só vou votar em 3 que eu não tenho mais candidatos. E a igreja, o conselho, estipulou as vagas.
mas elas podem ser menos ou mais. Inclusive, o conselho pode até mudar isso. O conselho pode dizer assim, vamos... Não, mas a eleição não significa necessariamente ordenação. Ao ser eleito, ele vai passar pela análise... Sim. Ele foi apresentado como alguém que pode receber votos, mas não necessariamente será ordenado. Ao ser eleito, ele vai passar pela análise do conselho. O conselho vai examinar esse candidato. O que pode chegar, Yúria, nesse último, se a igreja não enxergou isso nele? O conselho será que enxergou? Provavelmente não. Se a igreja não enxergou a ponto de ele receber 1 ou 2 votos... Ah, sim. Não pelos critérios, só para preencher a tabela. Não. Sim, mas ele... Sim. Sim, mas por isso... Sim, por isso é tão importante essa análise posterior do conselho. Sim, pode. Inclusive alguém que recebeu todos os votos. Vamos dizer que a igreja votou alguém e ele foi primeiro mais votado. Se na análise do conselho ele for muito mal, ele pode não ser ordenado. Não, ele é analisado assim, critérios básicos primeiro. Quem é dizimista, quem fez discipulado, quem não tem, esse irmão não tem nenhum escândalo, essa pessoa pode receber voto. Agora, doutrinariamente, ele vai ser analisado depois. Entendeu? Então... Aí, pastor, o presidente do conselho está aqui, ué. O presidente do conselho está aqui. Deixa eu só ouvir o Marcos. Mas o presidente do conselho pode responder para a gente. Aí o senhor responde assim, mas os regentes também podem me ajudar. Nós estamos pretendendo, começamos uma série de reuniões do conselho, para conversar, convidar os amigos, e também para a questão da Assembleia. Essa semana nós estamos com a programação de fazer 2 reuniões com aqueles presbíteros que vieram na quarta e na quinta-feira. Ok. Ok. De modo a domingo, permitindo Deus na escola dominical, uma semana antes da Assembleia, a gente já fez esse levantamento. Entendeu então como vai funcionar? Vamos passar quem pode receber voto, agora depois vamos avaliar dos eleitos quem pode ser ordenado. Ok? Que você colocou, e quando nós apresentamos, é uma análise fria dos critérios. Sim. Sim. São missões mais demoradas. Sim. Isso tem o seu valor depois, né? Sim. E essa dinâmica é tanto para diácono quanto para presbítero. O presbítero eleito, ele pode receber voto, e por isso ele recebeu, mas ele pode não ser ordenado. Entendeu? Fica porque não tem suplente. É o eleito, ele precisa ser eleito. Entendeu? A pessoa tem que ser votada por mais de 50% Sim. da Assembleia. Se são 60 votantes, a pessoa tem que ter mais de 30 votos. 30 votos pelo menos. Isso é levado em conta também. Então a possibilidade de ir com 3 votos não vai. Só o Marcos e depois só a Dalma. Não, William, a questão da... Hã? Ah, ele já atendeu já. Ok.
Marcos, vai. Mas a questão, assim, pelo meu entendimento, a lista de elegíveis, ela já traz uma segurança com relação à qualidade daqueles irmãos que estarão... Uhum. Quando eu digo qualidade, são justamente atendimento aos requisitos, mesmo que uma forma inicial, mas as chances de, mesmo por quantidade, ser alguém que não tenha tanta qualificação, eu acredito que seja mínima. Uhum. Porque o próprio conselho já previamente fez essa análise. Então, o fator de segurança está tendendo, vamos dizer assim, em termos da qualidade das pessoas, mesmo que esteja pouco voto. Na primeira peneira já passou, Já né? passou. Então, assim, dali para frente, Ok. né, é só esse entendimento, Sim. assim. Passa o microfone para trás, por favor, para a Daniela. Só voltando no assunto das mulheres, né? Sim. Eu tive a curiosidade de consultar aqui, aqui nesse aplicativo da Bíblia, tem algumas versões em outras línguas, né? Aí eu consultei a de Lutero, e a de Lutero tem nesse versículo 11 de Timóteo, ele tem que as suas mulheres sejam tudo mais. Ele tem esses suas que não tem na nossa versão em português. Reforçando mais uma vez que a mulher está ligada ao diácono, né? Não é diaconia. Até porque, como eu disse, é toda uma estrutura do texto, né? Não pode ser só um versículo ali. Ok, irmãos, vamos avançar para a gente... Sim, pode. Alguém que vai ser reeleito, ele passa por essa, não sei, entrevista, não sei, digamos assim. Ou assim, ele já está capacitado. Qual é? Posterior ou anterior? Posterior. Posterior. Bom, o posterior, no caso do presbítero, ele já é um presbítero ordenado. A menos que tenha alguma situação que o desqualifique ou que seja necessário ser tratada pelo conselho, será tratado. Se eu estiver errado, pastor, me corrija. Então, como ele já é um presbítero, se tudo correu bem, não há necessidade de fazer uma sabatina com ele. Agora, se você tem, até porque ele faz parte da vida do conselho. O conselho conhece suas opiniões, suas convicções teológicas, sabe de seu testemunho, a menos que no decurso do seu mandato tenha surgido alguma coisa que precisa ser tratada aí, para reconduzi-lo ou não. Estou certo, pastor? E o diácono? E mesmo previamente, de repente, um oficial, aí ela perguntou agora do diácono. Há um diácono que, quando ele cumpria, se enquadrava nos critérios e com o tempo deixou de se enquadrar. Uhum. Isso será considerado, ele pode Sim. não ser apresentado como elegido. Isso. Ok? Tranquilo? Alguém mais levantou a mão aqui? Elaine. Comentou do presbítero, e todo mundo sabia da situação dele, né? Assim, as atitudes dele não deixava aprovado. Uhum. Então, em algum momento, o conselho poderia ter interferido e não ter deixado ele ser eleito novamente. E como todo mundo sabia, não ter votado nele também. Então, foi uma sequência de erros. eu penso o seguinte, que quando a pessoa ela já é diácono e já é presbítero, né? Os dois casos. As pessoas que às vezes não têm um contato direto com essa pessoa, pensa que ela está bem, que ela tem as características. Uhum. Mas eu acho assim que a gente tem que observar isso e colocar também em mente que não necessariamente a pessoa ela já era diácono. Você não tem que pensar assim, não, ele é diácono. Tem que avaliar todos um por um. Você não pode assim. Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, a pessoa vai achar que eu estou reprovando ela. Não. Não é nada pessoal. Votar, não é pessoal. Uhum. A gente tem que votar pensando naquilo que a Bíblia diz. Exato. Entendeu? Não pensando em questões pessoais ou questões de amizade, mas buscando o que é melhor para o reino e o que Deus nos orienta. Né? Ok. Então, E é preciso que no caso daquele que já é ordenado e vai para a reeleição, é preciso considerar o seu trabalho já realizado como ordenado. É diferente da pessoa que ainda não foi ordenada. Nós vamos votar e vamos ver como ele se comportará depois de eleito. Aquele que já foi eleito, já é ordenado, nós já vamos avaliar como ele desenvolveu. Então é muito fácil dizer assim, nós vamos mencionar aqui que o diácono deve visitar visando assistência social. Ok, depois que fulano for ordenado, que ele nunca foi, nós vamos avaliar se ele está cumprindo isso. Agora, quem já é ordenado, a gente já vai avaliar o que ele já fez.
não com expectativa para frente, mas olhando para trás. Ok? Sim, pastor. O ofício, a ordenação é tal, tem que ser mais o exercício é temporário. Exato. Então é de 5 em 5 anos, justamente para avaliar isso. Então a pessoa pode ou não ser reconduzida. Exato. Irmãos, deixa eu só correr aqui um pouquinho. O diácono deve ser participativo, ele tem que estar nos trabalhos da igreja, ele precisa conhecer a igreja. Como é que ele vai conhecer a necessidade da igreja se ele não está presente? Como é que ele vai saber que algum irmão está com alguma necessidade se ele não conhece ninguém? Ele precisa ser alguém que se apresenta de forma prudente, ele não pode ser alguém, vou dar um exemplo aqui, alguém que com os irmãos ele diz, boa noite irmãos, com as irmãs ele quase pula no pescoço e dá um abraço. Não pode. Ele tem que ter uma postura, ele tem que evitar contendas, críticas devem ser para melhorar e não para tumultuar. Ele não pode ser omisso, tem que estar disposto a ajudar, chamando para si a responsabilidade que o seu ofício requer. Ele deve ser paciente, ele deve ser submisso às autoridades, primeiro a Deus, submisso à Escritura, submisso ao conselho da igreja. Ele deve ser alguém que seja proativo, alguém que não fique esperando. A gente tem que ficar pedindo, ele já viu que está um calor aqui, que minha água já acabou. Aí a gente tem que ficar assim, será que por gentileza alguém pode se lembrar que quem está falando está quase morrendo de sede, mas tem água aqui, tá gente? Ele precisa enxergar isso. Ele precisa entender que antes ou depois da eleição ele não deve mudar. Ele não está em campanha. E depois se tornar uma outra pessoa. Alguém que vai dizer assim, agora me respeite que eu sou diácono, fale baixo comigo. Não pode ser assim. Tem que ter a mesma postura de servo. Ele precisa perceber as necessidades do dia a dia e possuir um profundo desejo de ajudar as pessoas. Não pode ser alguém indiferente à necessidade. Como é que ele vai prestar assistência se ele não está nem aí se alguém está precisando? Ok? Ele precisa ser sensível para perceber os problemas da própria igreja, e aqui não são problemas de dizer, olha, fulano está vindo pouco à igreja. Se tem alguém que ajuda a gente nisso, é o diácono, tá? Porque ele sabe todo mundo que entrou ali. Ele pegou na mão de todo mundo, ele sabe quem chegou. Ô, fulano, aqui, estou na dúvida, fulano tem muito tempo que não vem. Tem uns 4 domingos que eu não pego na mão dele aqui, viu? Então, ele precisa perceber isso, mas mais do que isso, ele precisa observar. Ele precisa perceber que o templo está sujo. Ele precisa perceber que aquela lâmpada precisa ser trocada, que tem muito tempo que a lâmpada não é mexida. Ele precisa ser sensível a tudo isso. Precisa ser paciente para trabalhar com pessoas, não pode ser alguém ignorante. Você não dá bom dia para ele vira a cara, ele não cumprimenta uns, não cumprimenta outros. Ele precisa estar disposto a suprir as necessidades, ter discernimento para perceber quando alguém está mal intencionado com alguma ajuda. Olha que interessante, está ligado lá à sabedoria. E deixa eu contar para vocês uma coisa rapidinho. Eu fui diácono também, sabe? E com 16 anos de idade. E eu tomava conta da parte assistencial da igreja. Gente, pensa numa área sensível. Porque tem gente que precisa e não fala. Mas tem gente que não precisa e fala. Aí você começa a perceber. Opa, peraí. Eu lembro de um caso de um senhor que, enquanto a gente dava 2 cestas básicas para ele por mês, ele ia para a igreja. O dia que deu uma, ele foi para outra. E eu falei, gente, como é que eu vou falar isso com o pastor? Pastor, eu acho que fulano está vindo na igreja só por causa de 2 cestas. Você acha, William? Acho. Por quê? Ele não compartilha nada da fé, ele não fala nada da igreja, ele não se envolve com a igreja, ele só vem no dia que vai ganhar 2 cestas básicas. Não deu outra. Diminuiu para uma, ele saiu correndo da igreja. Mas que dificuldade de lidar com isso? É preciso ser sensível para perceber quando alguém está mal intencionado, para perceber quando alguém está querendo aprontar. Eu estava num culto numa praça uma vez, e chegou um rapaz bêbado, tinha um boteco em frente, e uns camaradas grandões do outro lado, tipo assim, 3 tatos na porta do bar. Imagina, se dá medo tem quem passa na porta, né? Aí chegou um bêbado, falou assim, eu queria te fazer uma pergunta, pastor. Eu estava de gravata. Falei, o que foi? Simpatia é de Deus ou do diabo? Falei, vixe, com 16 anos, meu amigo, você não pensa para responder, né? Na hora que eu fui para responder, falei, opa, peraí. Falei, por que você quer saber? Ele levantou a camisa, tinha um cipó amarrado na cintura dele, e falou assim, que minha mãe fez essa simpatia aqui para mim. Se eu falo que é do diabo, tinha 3 tatos prontos para entrar para a briga e acabar com o culto. É preciso ter sensibilidade, sabedoria. Peraí,
Por que essa pessoa está falando isso? Por que essa pessoa está tendo essa postura? Por que essa pessoa está falando, está agindo assim? É preciso ter sensibilidade, sabedoria. É preciso ter visão de trabalho, fazer aquilo que precisa ser feito. Bom, deixa eu passar correndo aqui para o da IPB para a gente terminar. Quanto ao estatuto da IPB, vamos falar agora do manual presbiteriano, aquilo que se requer, né? Artigo 1 do regimento interno da junta diaconal. Deve ser constituída de todos os diáconos da igreja presbiteriana, coordenar as funções estabelecidas na Constituição da igreja, e a junta diaconal, o regimento interno, é regido pela Constituição. Vamos lá. Compete à junta diaconal coletivamente e aos diáconos individualmente. Primeiro, tomar conhecimento da existência de necessitados, principalmente entre os membros da igreja. Compete à junta diaconal saber quem está precisando. Observe o que diz o regimento interno. Visitá-los, instruí-los e confortá-los espiritualmente, bem como auxiliá-los nas suas necessidades dentro das possibilidades da igreja, examinando cautelosamente a fim de verificar a real existência das necessidades alegadas. Olha que trabalho sensível, gente. Ele vai visitar, ele vai sondar, mas ele não deve extrapolar os limites da igreja. Qual que é o problema que a gente vê em alguns momentos? Tem gente que acha que a igreja é ONG. E que a igreja tem que sair resolvendo a necessidade do mundo inteiro. Não, a igreja não é uma ONG. A igreja não está aqui para isso, ela não se dispõe a isso. Então ele precisa saber que ele não pode comprometer a igreja aquilo que não compete à sua função. Então o diácono não pode chegar, tem uma moça aqui chorando porque o sonho dela é fazer uma festa de 15 anos e a família não tem condição. Não, o que é isso? A igreja tem o dever de te ajudar. Que isso? Não tem o dever de ajudar. Não comprometer a igreja além daquilo que a sua função, compete à sua função. Dispor para esses fins dos recursos votados pelo Conselho e das ofertas especiais. Determinar ao início de cada ano a quantia máxima que o diácono poderá aplicar individualmente por mês do socorro urgente do necessitado. Compete, então, gerir esses recursos. A igreja tem um orçamento destinado à assistência social. Quem administra esse recurso? A junta diaconal. Ok? A junta diaconal tem mensalmente um recurso para a assistência social. Eles devem sondar quem deve receber e a real necessidade dessa pessoa. Examinar os casos de pretensões a lugares gratuitos em hospitais e orfanatos, recomendando ou não assistência pretendida. Examinar se há necessidade de ajudar aquela instituição. Tem uma igreja ali que está com um orfanato. Será que a gente pode ajudar? Será que precisa de ajuda? Como é que a gente pode fazer? Visitar, examinar e trazer para a gente um relatório. Tomar conhecimento da existência de enfermos entre membros e aderentes da igreja. Visitá-los e confortá-los em caso de necessidade. Esse é um trabalho que o diácono também pode fazer. Lembrando que ele não deve extrapolar a sua função de diácono. Ok, gente? Ele não pode chegar, a pessoa confessar um pecado para ele ali e falar assim, então você está disciplinado por 3 meses. Que isso? Não funciona assim, não dá certo, tá bom? Comunicar aos presbíteros e ao pastor a existência de condições dos enfermos. Eles devem dizer, presbítero, fulano de tal está doente. Ou pastor, fulano de tal não está legal. Manter em dia, com meticuloso cuidado, a lista e os endereços das pessoas que estão recebendo o auxílio da junta. Para que isso, gente? Para prestar contas. Recolher as ofertas dos membros e amigos da igreja. Contá-las e encaminhá-los imediatamente à tesouraria. Vocês já viram isso acontecendo aqui na igreja? Já, não já? Quem sai rapidinho não vê. Mas depois, termina o culto, o tesoureiro vem. E quem que vem com ele, seu Adalmo? Vem um diácono. É função dele também acompanhar isso. E direcionar para a tesouraria. Dar todo o apoio coletivo e assegurar o apoio individual dos diáconos aos planos econômicos ou financeiros adotados pelo Conselho da Igreja, de modo que sejam propagados com entusiasmo e relacionados com toda a eficiência. Dá para imaginar um diácono que é contra o dízimo, que o pastor fala assim, irmãos, hoje, segundo domingo, nós vamos trazer o dízimo. Chega na porta, ele está assim, trazer dinheiro para quê? Isso é bobagem. Ele deve promover isso e não ser contra, certo, gente? Ok? Evitar de modo absoluto que haja reuniões em outras salas ou palestras entre membros da igreja ou simplesmente dentro do templo ou dos pátios durante as horas do culto.
Compete ao diácono dizer para o meu filho, bora para o culto, filho? Vamos? Compete ao diácono dizer, não, gente, não está na hora de reunião de quem vai fazer isso ou aquilo. Agora é hora do culto. Ele deve zelar para o bom andamento do culto. A junta diaconal executará as funções de acordo com os seguintes princípios: reunir-se-á uma vez por mês, ou no mínimo de 3 em 3 meses, para ouvir a leitura da ata na reunião anterior e relatórios dos diáconos, estudar a situação da obra diaconal, consertar planos. A diretoria da junta diaconal compor-se-á de presidente, vice-presidente e secretário, eleitos anualmente. A junta diaconal organizará escalas de diáconos para o recolhimento das ofertas e para os demais serviços de sua competência. Estudar e gerir ao conselho e sugerir ao conselho planos de movimentações especiais para o reforço da receita anual. Para os trabalhos fora do templo, como visitas, investigações dos necessitados, devem os diáconos, de preferência, ser enviados de 2 a 2. Ok, gente? Como disse o Adalmo, leva a esposa, né, seu Adalmo? Leva ela. Sempre que o ambiente permitir, os diáconos das visitas deverão orar e ler trechos da palavra de Deus, como também instruir os crentes sobre o privilégio da contribuição. Ok? Enviar trimestralmente ao conselho relatórios de suas visitas e outras atividades. Enviar anualmente o livro de atas e o relatório geral para a apreciação e aprovação do conselho. O diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, aqui é o culto, tá? Exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Isso compete ao diácono. Ok, irmãos? Eu li rápido aqui por causa do nosso tempo. Alguma dúvida quanto a isso? Deu para perceber que não é só ficar na porta? Deu para perceber? Não é só ficar na porta, colocar o uniforme de diácono e ficar ali. Não é só isso. Vai muito além. E, acima de tudo, é um serviço espiritual. O que compete aos membros? As responsabilidades dos membros são muitas e precisam ser praticadas com muito carinho e apreço. Nós que convivemos com os diáconos, precisamos estar atentos para respeitá-los e sermos companheiros, procurando ajudá-los, lembrando que eles não são perfeitos, como também não somos. Por isso precisamos nos esforçar para sermos instrumento de bênçãos para eles também. Ok, gente? Então, se dá para ajudar, ajude. Você viu que por algum imprevisto um diácono não chegou e ele está na escala? Fique na porta ali. Você viu que, vamos ficar conversando aqui, eu e o pastor estamos conversando, está o coitado do diácono em pé ali até 11 horas da noite. Não é mais fácil falar assim, pode ir em paz, irmão, despede ele em paz e a gente fecha, né, pastor? Não precisa deixar o coitado em pé ali. Mas ele também não pode ser o primeiro a ir embora, tá, gente? Ele não pode ser o primeiro que o pastor dá a bênção, ele está lá na porta, lá, dizendo amém, lá do portão, lá de baixo, porque ele tem que ir embora correndo. Não dá. Bom, respeitar, honrar. Agora aqui a gente teria mais coisa para falar sobre a própria eleição, a votação, a assembleia, mas não dá tempo. Então, para a gente concluir, prestemos muita atenção na promessa que o apóstolo Paulo faz, quando ele escreve a Timóteo. Ele diz, pois os que desempenharem bem o diaconato, alcançarão para si mesmos justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Aqui não significa que ele vai alcançar o presbiterato, tá? Não é isso. Não é que vai escadinha, vai subindo, não. Meus irmãos, nós temos pela frente um trabalho, uma eleição de extrema importância, onde cada um deverá votar, tendo em consideração tudo isso que vimos. Nós apresentaremos uma lista, mas considere que todas as pessoas que estão naquela lista não são perfeitos. Eles não cumprem tudo de forma perfeita. Mas lembre-se que eles estão em processo de aperfeiçoamento. Lembre-se que os detalhes precisam ser observados. Mas não julgue buscando perfeição no irmão. Avalie cada item. Considere cada um. Mas considere que ele está em processo de crescimento também. Algumas coisas precisam ser levadas em consideração. Não dá para passar batido. Mas a gente precisa entender que é um irmão que, assim como nós, também está crescendo e que está dispondo-se a auxiliar a igreja. Ok?
Porque senão a gente vai querer olhar para esse irmão e ver Jesus, e enxergar uma vida sem nenhum pecado. Não. Mas não pode ser nada que extrapole aquilo que está dentro dos requisitos, dentro da Bíblia, dentro da Constituição. É um trabalho espiritual. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Deus nos ajude em todo esse processo, para que homens sejam eleitos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o chamado do Senhor. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida, algum comentário? Então a gente pode encerrar? Vamos agradecer ao Senhor. Agradeço a Deus pelo privilégio de estarmos juntos nessa manhã. Para muitos, esse é um trabalho sem importância. Para Deus e para a igreja, de suma importância. É necessário que o Senhor nos ajude em todo esse processo. Ó Deus, nós te adoramos. Obrigado por estarmos aqui nesta manhã, hoje entendendo a necessidade, a importância dos diáconos. O Senhor chama homens para esse serviço. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para que enxerguemos pessoas que o Senhor tem chamado para isso. Pedimos que o Senhor desperte o coração daqueles que o Senhor já tem chamado, para que se apresentem, para que se disponham a servir e a servir com dedicação. Ajude a igreja a enxergar e a confirmar esse desejo interno de forma externa na eleição. Ajude o conselho a conduzir todo esse processo. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor já tem nos auxiliado em tudo. Muito obrigado. Continuamos na dependência do Senhor, carentes do teu auxílio. Agora, quando iremos para nossas casas, nos ajude a desfrutarmos desse dia do Senhor. Nos ajude a desfrutar desse dia do Senhor na presença de nossas famílias, com alegria, com disposição, meditando sempre na sua palavra e ansiosos pelo nosso reencontro logo mais à noite, quando como comunidade cultuaremos ao Deus que nos salvou. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém.